E aí, galera, muito bom final de domingo. Hoje é domingo, né? É domingo. Hoje é domingo. A gente tá aqui com. Eu e o Álvaro estamos aqui hoje com o Luciano, que é muito querido por todo mundo aqui da comunidade RPG. Amigo meu, muito querido. Então, Álvaro, dá um oi aí pra galera. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Álvaro aqui do Contos Lúdicos. Vocês podem me ver o tempo inteiro aqui narrando várias mesas e futuramente mais, porque né, quem precisa de tempo livre. Então eu vou estar aqui o tempo inteiro narrando muita mesa pra vocês. E aí, Lu, tudo bem? Dá um oi aí pra galera. Travou? Será? Acho que deu uma travadinha. Oi, agora eu tô aqui. Voltou. Não é. Eu não sei o que acontece com. Primeira coisa eu queria dizer, pô, minha operadora, então, tá caro, tá caindo, não pode, entendeu? Mas ok, depois eu vejo isso aí. Boa noite, meninos e meninas e menines de todas as idades, lugares. E, tipo assim, né, cara? Sei lá porque que vocês me chamaram, vocês são muito doidos, velho. Sabe Então, por que eu te chamei? Nosso moderador aqui do canal, a Diane, postou lá no Twitter falando assim: o Luciano vai estar na stream falando com o pessoal do Conselhos. Eu falei: não vai estar nada, cara. Tá bom, eu vou chamar agora, foda-se. Você é louco! Você é louco! Você é louco! A Diane, você é louco! Aí eu chamei. Não, cara! A Diane, aqui, depois passa dado bancário, a coisa toda. Deu certo, hein? Se fosse outro cara, não chamava, mas como é o Luciano, meu amigo, o cara que eu sei que é legal, eu convidei e tá aí, ó. O que eu convidei hoje, galera. Você vê a correria. Umas horas atrás. Correria. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Que foi escrito pelo Luciano, então estamos aqui com o autor. O Álvaro não tem pra mostrar, só tem em PDF. Na verdade o Álvaro tem, tá na minha casa. O Secular deu de presente pra gente. Isso aqui é uma material... Na verdade... Pode falar. O Sol, na verdade eu só assino o texto, mas é isso, assim. Vamos aí. Vai lá. Isso aqui é um material que vem aqui, ó, com o Dungeon World, que é um livro muito bonito. E eu trouxe também, ó, que eu ganhei, não tem nada a ver com a encomenda, com a história, mas eu ganhei esse aqui junto, ó, que eu acho muito bonito. Então, se sobrar um tempo, a gente fala sobre isso aqui, ó, o Sangramento da Cecília Reis. Veio junto, a gente ganhou um presentão aí da Secular com um monte de livro, um monte de jogo, aí veio tudo. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o Nós Olhares. Por que esse material existe, Lu? Eu sei que ele não existe na gringa, ele só existe aqui, certo? Aí eu acho que o Júlio tá aí, mas eu acho que sim. Acho que ele veio pra cá, assim, né? Talvez aí porque, assim, eu vou falar de como surgiu esse convite, né? Por favor. O Júlio é um amigo querido, né? Que eu conheci o Júlio em 2017 no Diversão Offline do Rio de Janeiro. E uma das cenas que eu lembro é do Júlio sentado em um dos bares lá, que a gente estava lá sentado lá, bebendo, o Júlio abraçado com a garrafa de cerveja, literalmente abraçado assim com a garrafa de cerveja. E aí ele tava falando mal da regra de ouro e eu tava falando junto assim. Falando mal. Não é falando mal, não é isso, mas é porque, tipo, né, é algo datado, assim, né, na real, né, que serviu para solucionar problemas naquele momento, que hoje talvez, porque a gente já tem um arcabouço, e aí assim, quando eu falo a gente, é a comunidade, a gente já teve acesso a um tanto de coisa nova pra gente ficar simplesmente dizendo regra de ouro, sabe? Enfim, e quando foi a gente tá em 2020, foi no ano passado, o Júlio teve em BH. E aí o Julião, e aí Lulu, vamos arrumar alguma coisa, papai, porra, demorou. Aí saímos aqui eu e a Preta, minha esposa, Jaqueline, e a gente foi trabalhar com o Júlio
pra tomar umas e comer um hambúrguerzinho maroto. E aí, né, ficamos ali naquele papo, tal, trocando ideia sobre. E aí a gente já vinha né, dialogando muito, né? Eu tenho uma contribuição com o Rebel, né? Eu fiz algumas contribuições ali e tudo mais. E aí um belo dia, já durante essa quarentena louca, o Júlio me chamou e falou assim, Lua, então, cara, a gente vai estar fazendo a reimpressão do Dungeon World. Acho que era até isso mesmo, assim. Não lembro se era reimpressão, era algo assim. E, pô, a gente tá querendo escrever um material para incorporar no livro, né? E, pô, a gente queria te chamar, né, para poder escrever sobre uma forma da gente repensar a fantasia e tudo mais. Que era algo que eu já vinha falando e tudo mais. E não só eu, né, tal, tanto que tem um podcast muito massa, um Regra da Casa com o Jorge Valpassos e o Thiago Rosa, que vão falar também sobre decolonialidade e por aí vai. E aí surgiu disso, assim, né? E aí eu enrolei bastante, né, o Júlio, assim, tal. Porque essa é a vida... Quem assistiu a cinebiografia, não, né? O filme que meio que vai dialogar com a trajetória da Hannah Arendt na época que ela escreveu o Julgamento de Eichmann e tal. Tá sendo aquela emblemática, assim, tipo, a Hannah tá deitada, assim, tirando aquela pestana, aquele cochilão. E aí o pessoal do New Yorker liga, e aí, como é que tá o texto e tal? Aí ela vira, então, eu tava ali escrevendo ali, mano. Porra, tá... Muito bom, acho que o Lu deu até uma travadinha de tão boa que foi. Deu. Ai. Bom. E aí? Melhorou aí? Melhorou. Melhorou. Ô, gente, mas assim, qualquer coisa, depois eu vejo ali o modem ali, operado. Brincadeira, hein? Isso aqui Sem é problema. Twitch. A gente, agora, né, nas últimas lives, a gente tem tido um pouco mais de começo da trajetória do Contos Lúdicos. O maior vilão dos nossos RPGs foi a NET. Não teve nem aqui. É complicado mesmo essa questão de operadora. Teve uma one shot que foram 4 lives, porque a gente não tava. Não tava conseguindo. Mas então, esse material aqui é pra reimaginar a fantasia, né? Porque a fantasia, do jeito que ela tava, ela tinha vários problemas, certo? Tem uma introdução aqui que foi escrito pelo Rafael Rocha, que é o dono da Secular, né? Ele é dono? Ele Rochinha. É sócio. E eu achei engraçado que Rochinha manda soltar e manda prender lá, fi. Ele que mandou esses presentes pra gente, inclusive. E aí eu abri aqui, tem uma linha assim, a linha que mais chama a atenção. Sim, somos todos caras brancos. Tá escrito isso. O Rochinha já veio logo, eu dono não. O cara já fica preocupado, né, velho? Sou um dos 4 Vai que ele cai na malha. Vai que ele cai na malha fina, velho, você não sabe. Sou um dos 4 malucos, pois é. E aí essa introduçãozinha tem umas 3 páginas. Tem um soco no microfone. E a gente vai pro artigo de sua autoria. Se chama Pro Mundo Justo com as Cores do Mapa Mundi. Ou uma introdução para questionar o padrão embranquecido. Qual que é o padrão embranquecido do nosso RPG? Então, assim, antes eu queria só fazer um comentário, que é o seguinte. Eu tenho 38 anos e quando 2002, mais ou menos, eu tive uma banda punk hardcore com meus primos, né? E uma das minhas inspirações era o Dance of Days, que tem uma figura que ela é polêmica, assim, mas que tem um arcabouço intelectual muito grande, que é o Nenê Alto. E tipo assim, o Nenê sempre gostou dessa parada, o Rodrigo também e tal, mas dessa parada de título grande, e eu sempre gostei disso, assim, né? E na época que eu tava escrevendo a minha especialização,
eu escrevi a conclusão, e aí eu brinquei com essa parada do mapa mundi, assim, de que eu tinha escrito algo, mas que eu não tinha dado conta de tudo, mas que, tipo assim, o pouco do que eu consegui consolidar no meu trabalho me dava uma possibilidade de, tipo assim, ter uma cartografia. Deu uma travada, mas eu tô voltando, é isso? Sim, deu um Travou, cortinho deu uma travada, só, mas mas eu já vou... tá tranquilo. Deu pra entender tudo, relaxa. Tipo assim, ali eu já tinha uma cartografia inicial, ou eu dava para quem queria seguir estudando aquilo que eu comecei, eu dava algumas pistas, né, do que eu tinha achado, né, e aí na especialização eu estudei movimento negro unificado e ditadura civil-militar durante a ditadura. E aí, cara, eu pensei nesse título, né, Por um Mundo Justo com as cores, porque são várias e tal. E aí depois eu fiquei pensando assim, porra, talvez fosse mais impactante se eu usasse o termo com as raízes do mapa mundi, assim. Porque a ideia de raça, Raymond Williams, obrigado, lindão. O Raymond Williams, que é um historiador, esteta, galês, se eu não me engano, ele tem um livro que chama Palavra-Chave, e ele fala disso, né, sobre raça, né? E aí ele faz uma interlocução com o termo raiz e tal, né, para ir puxando. Que talvez faça muito sentido para a ideia que se constrói em relação à ancestralidade, né? Mas que pega? Qual é o padrão embranquecido, né, cara? Porque até isso apaga outras possibilidades de ser branco. Porque isso é algo importante. Esse mesmo Raymond Williams, ele chama atenção nisso. Ele como galês, que sempre viveu na Inglaterra, ele sempre fez essa análise da Inglaterra. Como a Inglaterra impunha um modo de vida. Né? Ele diz isso até um livro lindinho chamado O Povo das Montanhas Negras. E aí, cara, que pega? Eu ficava com essa coisa na cabeça, né? Dessa fantasia. Tanto que vocês vão notar que o termo fantasia medieval tá sempre entre aspas, né? Porque porque eu acho que jogos que eu amo tanto, mas que não dão conta. D&D acho que não dá conta disso, assim, sabe? D&D faz uma fantasia, ponto. A gente é que quer puxar uma pretensa medievalidade dela e tal. Assim. Só que né, ela é sempre inspirada em uma pretensa fantasia inglesa, muito branca, né, com a coisa do rei, com a coisa da rainha, da corte e da nobreza e tal, e tudo isso, tá, o cavaleiro e tudo mais. E talvez até mesmo entre medievalistas, se você for pensar nisso, talvez seja um problema para eles, assim, né? Para eles e elas. Dizer, não faz tanto sentido pensar assim. Né? Porque o século XVI tinha uns, sei lá, a Inglaterra vivia ou aquilo que a gente entendia enquanto Inglaterra tinha o seu lugar, mas você tinha também a ocupação moura, né, que ocupava ali parte lá da Península Ibérica. Você tinha reinos majestosos no continente africano e tal. Isso não é algo medieval, não é isso, mas todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo e há uma comunicação, há um trânsito entre essas pessoas, esses grupos e tal. Então, isso é algo que sempre me incomodou. Isso, Inglaterra e França, né? Obrigado, de olho. E aí eu ficava com isso na cabeça, né? Só que para mim esse ainda é o menor dos problemas, porque a partir do momento que você entra em contato com livros e tal, você dá conta de ir arranjando isso, né? Tal.
O problema pra mim grande é a forma como tipo assim, a forma como o entendimento de raça é construído em todas as fantasias, né? Ou em sua grande maioria. E, gente, de novo, eu simplesmente adoro D&D. Adoro D&D. Stefinha fez a minha cabeça, né? Você fala assim, você fez isso é branco demais, mas não, joga. Comecei a jogar e tudo mais. E aí, pra vocês terem uma ideia, hoje eu acabei de comprar o livro. Acabei de comprar O Senhor dos Anéis, aquele D20. Que vai beber muito, que vai beber muito da tradição do Tolkien e tal, que vai ter vários problemas. Mas esse é o material que eu queria ter. Sacou? Porque aí eu mexo nele. Ou ele vai simplesmente servir de inspiração para outras coisas e tal. Então acho que a grande questão não é só o modo como a gente emula uma fantasia medieval. Mas olha lá, o Júlio tá ele falando ali, né? O Império do Mali, né? Tem uma figura, velho, que eu gosto muito de sacanear, e que tá estudando esse cara. Essa figura é um brother nosso daqui de BH, que é o Felipe Malaco, que tá estudando esse cara, que é uma dessas figuras, tipo, eu falo que foi uma aula, viu, na vida, sacou? Porque o cara tinha dinheiro pra caralho e o cara circulou simplesmente todo o norte do continente africano, indo até a Península Ibérica, sacou? E aí, assim, eu não vou ficar falando disso porque esse não é meu campo, senão eu vou dizer merda. Mas isso, Mansa Musa. Obrigado. O homem mais rico da história. Tipo, o maior rolezeiro, velho. O maior rolezeiro. Imagina, esse cara. O cara. Assim, né? Vamos imaginar quais foram os rastros que esse. Não só essa figura enquanto indivíduo, né? Mas toda uma construção, né? Que esse cara deve ter deixado, né? Ou que essas tradições deixaram do mundo. Enfim. Isso estava me incomodando muito, assim, né? Porra, não é possível e tal. E aí eu já falava isso já quando a gente começou a jogar nossa mesa de Heróis de Baldur's Gate. E aí eu já vinha falando isso e tal. E aí a galera ficava meio assustada, né? Ficava assim, pô, Luciano, não sei o que e tal. E aí a galera achava que eu simplesmente não gostava de D&D e tudo mais. Mas não era exatamente isso. É muito interessante essa ideia de mexer com o jogo que você falou. Comprei o Senhor dos Anéis e eu gosto dele porque eu gosto de mexer nele. Eu sempre coloco NPC trans em tudo que eu narro, assim, sabe? É Japão feudal, é castelo, é medieval. Sempre eu dou um jeito de ter um NPC trans lá, porque eu gosto de ver isso. Eu queria perguntar uma coisa pro Álvaro. Álvaro. Diga. Você que é um homem branco, cis, hétero, o que você tá fazendo aqui? Não é mesmo? Como é que é a sua percepção do padrão embranquecido do RPG? Olha, eu já tive bem menos problema com esse tipo de coisa, porque a gente vive num antro de privilégios que é difícil você começar a entender eles e começar a ver o outro lado. Então, durante muito tempo, RPG era daquele jeito e ok. Mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai se tornando seres humanos um pouquinho melhores, de pouco em pouco, pelo menos a gente tenta. E aí eu comecei a ouvir mais as histórias de outras pessoas, de pessoas que sentem essa necessidade de mudança, e eu comecei a identificar algumas coisas. Eu gosto muito de D&D também, embora D&D não seja meu cenário nem meu sistema favorito, mas eu gosto muito. E assim, eu comecei a identificar, principalmente porque eu gosto muito do lore do D&D, eu gosto muito de Forgotten Realms, de Ravenloft, então eu comecei a identificar alguns problemas que o Álvaro adolescente absolutamente não sabia que existiam, mas assim, existe muita coisa errada no que foi feito no passado, e apesar deles estarem tentando melhorar agora,
ainda acho que tem um longo caminho para fazer. Eles tiveram uma iniciativa boa, que foi o de tirar a natureza má das raças, que eu sempre achei isso um bagulho que não faz sentido, não tem por que uma raça inteira ser má. Não importa, isso não consigo entender isso, ainda mais num ambiente de fantasia, que é como o Luciano falou, a fantasia ela é medieval, mas é um medieval muito entre aspas, porque é um medieval muito eurocentrado e muito numa região específica da Europa. Tinha muita coisa acontecendo no mundo inteiro na mesma época, e a galera ignora ou estereotipa. Você pega, por exemplo, Forgotten Realms, e eu acho que TEF está tentando fazer um excelente trabalho para mudar isso na mesa que você joga, não? Que Karatura é um ambiente extremamente estereotipado para pessoas de descendência asiática. Ele é muito problemático, porque ele é cheio de estereótipo negativo. E aí rola de algumas pessoas tentarem fazer um trabalho de mudança, mas assim, o cerne do negócio ainda é muito complicado, ainda é muito ruim. E é o que o Júlio Matos acabou de falar aqui. As raças podem ter deixado de ser ruins, mas os monstros, eles têm umas descrições muito bizarras, e é um negócio muito, muito ruim você ter que lidar com isso. Claro, a regra básica, né, seria, mas você pode mudar tudo. Mas eu não quero ter que mudar tudo. Eu não quero ter que pegar um negócio que eu vejo que é ruim e falar, ok, eu vou mudar isso na minha mesa, porque eu estou vendo que isso é ruim. Não, isso tinha que ser visto como uma coisa geral. Tipo, isso não é um conteúdo bom para isso, entendeu? Isso é um conteúdo que precisa ser melhorado, precisa evoluir. Só fazer um parênteses em off aqui, que Nenê Altro, que o Luciano falou como uma das referências dele, não sei se ainda, mas morou durante muito tempo aqui em Santos e recentemente declarou ser uma mulher trans. Então, e é uma das pessoas mais influentes da cena do punk rock e do emo do começo dos anos 2000. Sim, sim. Nenê, assim, aí tem um lance que eu cheguei a ouvir essa Já mandaram um skate ali no chat. Não segue. O Charlie Brown e skate não seguem toda vez que a gente menciona ser de Santos. Não. Falou que é de Santos. Eu acho um absurdo vocês ficarem falando de skate, velho. Falou de Santos, tem que falar do Santos. Falar do Pelé, pô. Não, tá errado isso aí. Pode mudar essa referência aí. A minha avó dizia que ela morava na rua do Pelé e que encontrava ele todo dia na padaria. Coisa de vó, sabe? Não, eu tenho certeza que é verdade. Tenho certeza que é verdade. A véia tá certo, bicho. Nunca contraria a véia. Nunca contraria sua véia. Fica pra vocês aí, viu? Se a véia falou, fala, pô. Maneiro. O avô da Sarah jogou bola com o Pelé. Isso tem foto e o cacete. A Sarah é minha esposa. O avô dela jogou tipo pelada assim com o Pelé. O meu avô, que tipo tem 1,60 de altura, falava que ele jogava basquete com o Oscar no clube aqui de Santos. Aí é mais específico, mas ainda assim eu não duvido. Porque, né? Olha só. Bem da gama. Aí, mas assim, tipo assim, tem algo que eu queria comentar em relação a. Tipo assim, que era algo que eu ficava muito comentando com o Júlio, né? Porque a grande questão da fantasia medieval dela ser tão problemática nesse sentido, pô. E aí eu acho que a galera tem que ler a Octavia Butler, porque ela faz isso muito bem na saga Xenogênesis, que eu ainda não mexi nela ainda, mas que ela vai falar de seres tipo extraterrestres e tal, mas rompe com a ideia do outro. E isso permeia muito a fantasia. A fantasia, porra, tem. Deixa eu puxar um baratinho aqui. Cadê? Tá na minha caixa. Caraca, ainda bem que eu peguei água. Tô com uma tosse. Tipo assim. Quando a gente escreveu isso aqui, o RPG Indagações. Não, RPG Indagações, editora Char, vai lá, compra.
Cupom Tipo Contos, assim. 20% de desconto. Pois, ué, eu posso, gente, pode pensar isso aí lá com o chefe lá, hein? Não, gente, tem o Família, quando Cupom chama de Contos. chefe. Fica... A gente tem o Cupom Contos Aí, ó, com pronto. grátis. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o meu aqui, ó. Aí, ó. Vocês tomam vergonha na cara aí, ó. Quem quiser Vai comprar comprar. qualquer coisa na editora Chá, Cupom Contos vai te dar 20% de desconto e ainda ajuda o canal. Pronto. Então, só chega lá, tá aqui, ó. Tá aqui o selinho da editora Chá, tá no layout. Não tem mais desculpa. O preço já é super Vocês tomam- acessível. Você ainda ganha Você 20% em cima. Clica com o botão direito e bota pra abrir na aba seguinte pra você não sair daqui, Exato. tá? Tô avisando de uma vez. É. Porque, tipo assim, quando a gente escreveu isso, esses dois textos, eles têm uma temporalidade muito próxima. Meu Deus, cadê o Zine, velho? Perdi o Zine. Não sei onde ele tá mais, não. Ah, tá aqui, ó. Oh, meu Deus. Esses dois aqui, eles têm uma temporalidade de escrita e de edição muito próximas, assim. E, tipo, então muita coisa do que tá no RPG Indagações tá aqui. Acho que dava até pra ter melhorado, mas não lembro. Mas, assim, uma das coisas que eu já falava ali no meu texto sobre afrofuturismo era o modo como a fantasia ainda entendia o outro como um problema. E tipo assim, isso era muito louco pra mim, assim, e eu ainda não dava conta disso, assim, né, de sacar esse lugar e tudo mais, que era o de tentar romper com essa ideia do outro. Na verdade, do outro como problema, né? Porque o outro sempre vai existir, saca? Tipo, a Sol tá aí, a Sol não sou eu não sou a Sol, ela é uma outra pessoa. Sou eu, Talvez pra isso quem não crie... entendeu. Então assim, o quê? Como é que é? A Sol sou eu, tem gente que não sabe. Ah, tem gente que não sabe que a Naomi é a Sol. Eu vou colocar aqui, ó, vou escrever no É, layout. você escreve aí, escreve no layout. Muda isso aí, não sei porque, tá errado, hein? Tá errado. Tá errado. Quem Peraí fala que mal. eu arrumo Mas aqui, então, já. então assim, tipo, o outro sempre vai existir. Porque quando eu era moleque, eu ia jogar bola e eu via alguém diferente, os primeiros 15 minutos eram de muita tensão e muita porrada. Então o pau comia. Inclusive pelo ethos. Então os caras eram muito branco, os caras eram muito cheios de coisa. Eu olhava, esse boy, eu vou dentro dele. Porrada. Só que aí depois o cara entra no seu time, aí você joga junto, aí você vê o nome do cara, aí você troca passe, faz um gol, e aí depois vira. Que é a história do outro. Ou da outra. Ou do outro. Ou de outrem. Sacou? O problema é quando o outro passa a ser notado sempre como um problema. A gente pode pegar todas as ficções científicas, ou a grande maioria delas. A gente for pegar Homens de Preto, Alien. E eu amo Alien, tá, gente? Eu amo Alien. Todas elas. E aí, o que o Jordan Peele, por exemplo, faz? No Nós. Que eu não vi. Mas tem algo que já me chama a atenção ali logo, cara. Tipo, quem é um problema? Pô, é alguém que é parecido comigo, literalmente, sacou? Então aí, velho. Aí a gente já tem a gente já tem uma possibilidade de aproximação. Por que eu falei do Octavia Butler? Porque nesse livro, quem não é terráqueo, quem é extraterreno, inclusive quer algum tipo de proximidade e tal, apesar de ser diferente, saca? Então assim, isso tá muito presente nos dois textos, assim. Então eu lembro de eu estar conversando com o Thiago Rosa sobre um livro que eu acho que ele não tá aqui. Acho que tá lá em cima, que é o Afrofuturism, que é o livro da Itasha Womack. Que é um livro, se vocês procurarem lá no site da Amazon, vocês vão achar ele. Não sei se ele tá barato ainda, né? Mas eu comprei ele baratão, assim, importado. Ele tá em inglês e tal, né? E aí, essa já é um impedimento já.
Inclusive pra mim, que tem uma puta dificuldade com inglês. E ali a Itasha já fala sobre a coisa do extraterrestre ser o ilegal alien. Né? Tipo, aliás, do extraterrestre não, né? Mas do imigrante. O imigrante é sempre o ilegal alien em inglês, um termo utilizado. E aí o Genesis tem uma música, né? Tipo, ser um ilegal alien não é divertido, não, cara. E é uma banda inglesa, tá todo mundo branco. Todo mundo branco. It's a no fun. Tá lá naquele aquele vinil clássicozinho que tem as estrelinhas e tal. Já é o Phil Collins e tal. Não é engraçado, não. Porque você passa aperto. Então, assim. Inclusive, uma das paradas que são muito polêmicas. Aliás, que são polêmicas, né, pro campo da cultura e tal. É uma parada que rolou nos Estados Unidos que é chamado experimentos de Tuskegee, algo assim. Seguinte, nos Estados Unidos eles fizeram experimentos somente com homens negros, em que eles, tipo assim, faziam tipo experimentos com sífilis, infectavam os caras com sífilis para daí fazer algum tipo de tratamento com essas pessoas. Só que sem os caras saberem. E tipo, o que permeia muito a ficção científica sempre foi a questão do experimento, da exumação, do se abrir o cara, né? Essa outra figura, descobrir quem ele é e tudo mais. Isso em toda a ficção. Cara, até o Arquivo X, que eu amo. Está tudo ali, sacou? Então, isso é algo que eu já ficava pensando nisso, né? Pô, como tentar construir uma outra ideia de uma ficção que ela não vai notar o outro como um problema? Ou o outro pode até ser um problema, mas ele não é um problema por ele ser um outro. Ele é um problema porque ele tem agência, sacou? Porque é meio aquela coisa lá do Killmonger e tal. Né? Tipo, dele ser colocado em uma condição de opressão e ele só ter aprendido isso enquanto possibilidade de mundo. Saca? Então acho que esse foi um ponto de partida, assim, né? Por quê? Porque quando isso bate no Brasil. Poxa vida. Porque o Júlio dá risada. Rapaz, que o Júlio vai rir agora. Porque eu sempre falo mal desse jogo. Que é Cruzados Bandeirantes. Porque. Não é porque eu não gosto do autor e tal. Eu nem conheço o cara, assim, na real. Mas. Nesse jogo, cara. Tipo, todos os elementos da fantasia estão presentes de novo. Então, assim, essa coisa do mecânico, da mecânica e da bonificação tá sempre ligado à ideia de raça. E isso acontece porque a nossa cultura, porque a gente acha que isso surge do nada, sacou? Ah, não, e tal. Ah, vocês querem mudar isso e tal, porque vocês são politicamente... Não, cara. Que isso? Desafio dos Bandeirantes, Júlio, obrigado. É um jogo de RPG? É um sistema? É um jogo de RPG nacional, onde os bandeirantes são os heróis. Isso é muito problemático. Isso é estranho. Mas enfim. Só até tomar um vinho aqui. Isso é meio tomar estranho. Um vinho. Ele é dos anos 90, não lembro exatamente de que ano que é. Foi uma das primeiras incursões assim, nacionais. E ele já era problemático na época, eu acho que ele não envelheceu bem. E parece que vai vir uma nova edição dele, não sei se vai vir, se não vai. Mas assim, eu não vejo muito sentido. Eu entendo que às vezes é uma proposta de uma galera que nos anos 90 tá tentando criar algo, tentando fazer algo, mas eu não vejo muito sentido em desistir. Assim, se eu fosse um bandeirante herói, eu ia matar os outros bandeirantes, porque eu já tô dentro do negócio. É isso que eu ia fazer. Porque aí é ser herói.
Ia ser, mas não é não é o objetivo do jogo, eu imagino. Não é. Ó, Então, o assim, Rocha falou que é 92 o Desafio dos Bandeirantes, e o Wagner do Dungeon Masterclass falou que a galera queria forçar esse RPG nas escolas dos anos 90, e eu acho que talvez essa tenha sido a proposta dos caras mesmo. Tipo, criar algo que eles pudessem levar numa escola e falar, isso aqui é história, você vai poder ensinar. Mas assim, eu acho que eles pegaram uma situação muito problemática, pioraram o negócio, né, colocando essa questão deles como heróis, e aí para tentar vender isso para ampliar o público do RPG. Tipo assim, acho que no texto eu falo isso, mas a gente precisa notar que as nossas fontes, elas beberam de fontes. Então, tipo, o Lovecraft, ele bebeu de fontes. Por mais que o Flávio lembrou disso aí, a gente almoçou lá em Curitiba, eu lembro da gente trocando uma ideia, tipo, 1h30, quase, assim, só sobre esses baratos. Tipo assim, e tem a bandeira do Elefante da Arara, que é de um cara que eu gosto muito, apesar de eu notar ainda um problema nele, do ponto de vista mecânico, em relação à magia. A magia de cura ela só é dada para quem é tipo assim, né, mago da fé, ou seja, da fé cristã. E a ideia de uma possibilidade de você ter pares que são diversas e tal, né? Ou seja, de você ter tipo português, tipo um membro de uma família tradicional ou de uma família indígena, né? E um ex-escravizado. Mas não tem a possibilidade Mas tem. Dá pra ter grupos mistos, mas dá pra você ter grupos. O Christopher ele não bota isso como um problema, sacou? Mas o modo como isso está construído em ilustrações e tal é o que dá pra gente repensar. Isso não condena o livro é muito bom. O livro é muito bom. Senão eu tenho ele aqui com o autógrafo do Christopher. Isso foi um cara que eu acho que, inclusive, ele como um cara, um estadunidense branco, ele tem muito mais sensibilidade para escrever uma fantasia no Brasil do que muito brasileiro. Pesquisar coisas e tal, deu uma travada minha, eu vou ficar aqui mexendo a mão até voltar. Não, mas deu pra entender. Tá dando pra entender, assim, quando trava ou no VC, sim, ele dá só para, e aí depois ele volta e fala tudo muito rapidão, assim, entendeu? Não, beleza. Então, assim, acho que o Christopher conseguiu fazer isso bem. Né? A Tabris falou no chat que a mesma coisa acontece com o clérigo, porque você sempre vê o clérigo, aquele clérigo da vida, como um padre católico. Com a estilização, com a massa, com o que for, mas no final sempre é um padre católico, no cerne dele. E tipo assim, o Christopher faz algo muito legal, que é na construção dos personagens, os personagens eles serem customizáveis de uma forma muito muito próxima. Então, tipo assim, o mesmo peso que tem a língua tipo assim, o inglês é o peso que tem pro cara que quer aprender, além do português, ele aprender tipo outra língua, o Yorubá e tal. O peso é o mesmo. Então, chama Christopher Candlesmith. Deixa eu pegar. O livro é A Bandeira do Elefante da Arara. É só jogar o título. Cadê a bandeira? É interessante, eu nunca li esse livro, mas por que elefante? Não tem elefante no Brasil, né? Tem. Tem? Acho que tem. Tem? Mas eu não sei. Aí tem que conversar com o Christopher. Eu achei que elefante era um bicho que só tinha na Pode ser uma escolha estética, porque é um nome muito maneiro, a bandeira do Elefante da Arara. Não, elefante não é um animal nativo do Brasil. Mas que eu saiba, não. Talvez tenha alguma coisa a ver com alguma lenda, porque rola um trabalho bem extenso dele de folclore brasileiro para fazer o Bandeira do Elefante da Arara.
É um RPG muito maneiro e ele é bem acessível, assim, comparado aos que tem por aí, ele é muito acessível, é muito barato, muito. E ele é fácil de jogar. Ele é um livro que ele tem um acesso para a possibilidade. Eu usei ele na oficina da prefeitura. Tem alguém querendo falar comigo, não sei. Mas depois eu tenho muita vontade. Mandando mensagem no Twitter. Oi? Eu tenho muita vontade de conhecer a Bandeira. Nunca joguei, nunca li. É massa, é massa. Tipo assim, e o Christopher é um cara muito legal, um cara muito aberto, é um cara que ele tá aberto à interlocução, assim. É um jogo bem legal. Tem saído muita coisa dele. Então, assim, eu aqui já veio um passo inicial legal. Ali já tem um passo bacana. Mas o que me chamava atenção, o que sempre me chamou mais atenção na fantasia era essa coisa do que era a coisa do se você tem bonificação em e carisma. Se você é orc, bonificação e tal. Tipo assim, não dá pra dizer que o que inspirou o Gygax e o outro parceiro dele, que eu sempre esqueço o nome, foi de fato a forma como se construiu a ideia de raça. Não, Luciano, você tá viajando. Não tô, velho. Raça é um conceito que ele é inventado, ele é construído, e ele é construído de forma racional. Falar em racismo, então assim, sabe aquela música do Gabriel Pensador? Tipo, como eu já disse, racismo é burrice. O Gabriel tá errado. Ele tá muito errado. Porque racismo não é burrice, racismo é inteligência, inclusive. É racionalidade, a ampla racionalidade. Para poder construir a ideia de que existem grupos que são superiores a outros. E essa é uma construção que ela não é. Não foram tipo assim, não foram os meus parentes que deram, sacou? Foram os bancos que deram. Então, assim, quando a gente vai pegar a ficção, quando a gente pega a fantasia, e isso tá bem aqui, a gente nota exatamente que orcs são um jogo que eu adoro, mas que isso tá lá com outro problema. Senhor dos Anéis, o Shadow of Mordor. Stephen falava assim: um cara que vive em portões de Mordor, longe de todo mundo, cara, é um mateiro, e ele fala como se ele fosse um lord inglês. Aspas, um lord inglês. E, tipo assim, o Frato tá ali dizendo, o Tolkien era filólogo, né? Uma das ciências que mais ajudou na construção, em construções eugenistas. Eu vou chegar nesse ponto aí da eugenia, que eu acho que tá em um dos dois textos, tá. Ele aparece, essa ideia lá da eugenia. Então, tipo assim, e aí quando você pega os orcs eles falam igualzinho, idêntico. Você pega, tipo, E o Vento Levou, você pega, tipo, as obras que vão tematizar, tipo, a escravidão, tanto tipo, processo colonial brasileiro ou estadunidense e tal, que é tipo o escravizado que sempre fala errado, saca? Que ele não sabe falar e tal, saca? Então, assim, isso é algo que já estava ali e teve muito presente nas fantasias, né? De serem aqueles que vão destruir, aqueles que a ideia lá do meio orc, por exemplo, né, de ser sempre, né, de ficar sugerido pelo menos, né, a ideia de que só existe a possibilidade do estupro, né?
porque eles são naturalmente violentos e tal. Então isso foi algo que motivou muito a escrita. Que as pessoas não conseguiriam ver eles como algo desejável, né? O orc. Só poderia existir um orc dessa forma, então. Porque ninguém conseguia, nesse contexto, conceber a hipótese de uma mulher ou de um homem ter um filho com um orc. Se não fosse forçado a isso. Isso. Porque, tipo assim, isso é doido, porque tem um texto que é do Balogun Stage, que é o parceiro do Milton Davis no Kikanga. Um jogaço. É uma fantasia afro-americana. Foda. Eu quero muito jogar esse jogo. E o Balogun, ele fala disso, assim, tipo, de quando ele começou a jogar D&D, e ele queria jogar, e os caras que eram mais velhos não queriam deixar ele jogar. E ele insistiu, o cara ficou puto com ele e falou assim, o seu orc, você não vai jogar não. E aí eu lembro que eu já tive esse debate, eu conversei isso muito. Eu e o Rafa, a gente conversou isso muito, Rafael Cruz. E aí o Rafa falava assim, pra mim eles são lidos como pretos, cara. Orc pra mim é lido como preto. Os caras, eles escreveram assim. E tipo, até mesmo lá em Bright, aquela série de qualidade duvidosa, o Smith também faz essa escolha, pelo amor de Deus, hein? Eu amo o Smith, mas ele faz umas escolhas que, olha, Aventuras Loucas de James West e tal, mas pô, eu amo o Smith. Mas olha, faz as escolhas dele, eu vou te contar. Mas enfim, em Bright isso rola muito. Tipo assim, os caras... Só mandar um salve pro mano que tá dando um monte de cheer aqui, valeu, cara. Obrigadona. É nóis, mano. É nóis. Tipo assim, quando a gente vê Bright, a gente vê orcs, mas são orcs que eles só dão conta de emular um tipo de costume, que é o gueto, a cultura da rua. E eu adoro. Não, mentira, esse eu não adoro não. Eu adoro o Smith, mas a série eu acho ruim. Não por isso, mas por isso junto com outras tantas coisas. Aí na hora que você vai ver o elfo tá de terninho, saca? Gravata, racional, saca? Tipo, isso é algo muito louco pra mim. Então assim, eu ficava imaginando por que, olha, porque a gente vai continuar emulando um tipo de fantasia medieval que ela não dá conta de tipo assim, talvez quem tenha conseguido em alguma medida fazer isso um pouco melhor tenha sido o Robert Shaw com o Shadow of the Demon Lord, que ali todo mundo é ruim. Ali todo mundo é ruim, ali todo mundo é mal, sabe? Mas ele também já bebe da ideia da ancestralidade, não existe raça, existe ancestralidade. Usar ali ainda, beber muito da ideia de raça, né, com a coisa da bonificação e tudo mais. Então assim, e aí nesse sentido acho que quem deu conta de fazer isso bem foi Shadowrun. E aí em Shadowrun você pode ser tudo. Você pode ter um troll neuromante, e você pode ter um humano samurai urbano, sacou? E aí lógico que ainda assim a ideia de raça ela tá ali presente. Então assim, que eu o tempo todo ficava imaginando, escrevendo os dois textos, né? E que permeou muito esse texto que saiu pro Dungeon World. É isso assim que eu tenho pra dizer assim, né? Inicialmente. Álvaro, você tem live às 8h15, né? Às 8h15 eu vou entrar, mas a live começa às 8h30. Mas o Wagner já vai ficar lá esperando. Eu já avisei que como eu tinha aqui hoje antes, não, eu podia atrasar. Entendi. Então, é o seguinte, galera. Fiquem aí que a gente já vai dar a raid direto pro Wagner. Quando você precisar sair, pode sair, beleza?
Beleza. Eu queria ler uns trechinhos. O que tu acha, Lu? Não, não faz. Não. Manda bala só. Queria chamar a atenção pra a Lisa tá falando umas coisas interessantes no chat sobre o termo Street Samurai. A Lisa fala uns negócios que eu nunca pensei. Ela já me fez repensar vários personagens de origem Cadê asiática. Lisa? Eu só vi uma parte só do que ela falou. Shadowrun complica quando usa o termo Street Samurai. Pra mim, como asiática, pelo menos. Japão é só feudal ou cyberpunk para os palmitos. Se lascar, meu. Talvez eu não... Lisa. Eu tô lendo a revolta dela super calminha, assim. Mas é uma coisa que eu, como pessoa descendente de italiana, paulista, tipo, nunca passou pela minha cabeça. E eu gosto muito de ver a Lisa falar essas coisas. Quem quiser seguir ela no Twitter, cara, eu vou ter um comando, exclamação Lisa no chat. É só colocar. Sim, são questionamentos muito pertinentes, porque é uma luta que tem menos visibilidade ainda, né? As lutas, elas já são com pouca visibilidade, a gente já tem que abrir espaço, e aí qualquer espaço que você abre já vem aquela horda que eu não sei porque essas pessoas existem, mas elas existem, pois elas vêm querendo derrubar tudo. E aí você está querendo acabar com o meu joguinho. Não, você tá querendo destruir o RPG. E assim, né? O cara, ele leva um negócio que é tipo, ó, você tá, não, porque isso é um negócio que tá estragando minha experiência. Cara, você tá brincando de montar um bonequinho. Você pode fazer o negócio de um jeito que não vai ferir outra pessoa, né? Não é nada fora da realidade você não ferir alguém pra poder se divertir. Com certeza. Então agora, enquanto eu tô tentando arrumar o comando da Lisa aqui, que eu não sei porque não funcionou. Agora foi. A Diane falando que agora o pessoal vai ficar pedindo audiobook. Se me pagarem bem, não tem problema. Fazemos audiobook. Vou ler um trechinho aqui que eu achei interessante. Os nomes que eles nos dão. Aí a gente pode comentar um pouquinho. Só um comentário que eu queria fazer só sobre esse subtítulo, que é o seguinte. Esse subtítulo ele surge a partir do texto, a partir de uma fala do T'Challa no texto... no texto não, né? No quadrinho... como é que é? Reinos, Impérios de Outro Mundo, acho que é isso mesmo. E aí quando ele encontra um cara que é um cara negro e tal, e ele é um vilão e tal, e aí ele diz pra ele assim, pô, você era um cientista e tal, você é um cientista tal, não sei o que, sim e tal. Ué, você já leu meus trabalhos? Eu, não, eu te conheço pelos seus trabalhos. E aí ele fala isso, né? Ele, tem gente que me chama de Bruce Banner negro, né? E aí ele diz, né? As prisões estão cheias de Bruce Banners negros, né? Porque esses são os nomes que eles tentam nos dar nomes, né? E é isso. Vai lá, Lisa. Vamos lá. Vai lá, Sol. Os nomes que eles nos dão. As fantasias medievais têm como principal mobilizador os arquétipos raciais. Suas construções parecem ser e são simples demais. O jogador constrói uma ficha pensando na raça, combinando com ofícios ou profissões. Essas, por sua vez, mostram que é mais ou menos apto para uma ação. Preparar e lançar magias, combater, procurar armadilhas, convencer um antagonista a ajudar. Assim, as penalidades e bonificações mobilizam a melhor forma de construir personagens e os grupos humanoides, goblins, orcs, elfos, anões, acabam sendo inscritos de modo cristalizado, ou seja, a priori, os jogos definem quais atributos e, consequentemente, quais as habilidades cada grupo racial consegue realizar com sucesso. Isso que a gente comentou bastante já. Mas qual é o problema? Ora, o racismo é exatamente isso. A impossibilidade de notar pessoas, grupos étnico-raciais, suas práticas espirituais, memórias, corporalidade, para além de um pressuposto pré-determinado. Na trajetória da humanidade, vários são os exemplos de grupos étnicos notados como atrasados ou aculturados.
Não é à toa que as religiões de matriz africana são demonizadas pela tradição cristã. Não é gratuito que o racismo brasileiro mate tantas pessoas negras. Afinal, isso tem história, tem ciência. Várias são as teses racistas construídas. E, obviamente, existem enfrentamentos dessas opressões. Quando pensamos nas produções culturais e em tudo que consumimos, direto ou indiretamente, para pensar em nossas mesas de RPG, noto a influência dos vários elementos racistas presentes em obras literárias, filmes, quadrinhos e que desdobram no modo como jogos são pensados. Crescemos consumindo filmes que tratam alienígenas como o outro, como o estranho, e necessariamente como aquele que deve ser eliminado, aquele que é sempre uma ameaça para a continuidade da vida humana. E de que humanidade estamos falando, não é verdade? O escritor estadunidense ligado ao movimento dos direitos civis James Baldwin diz algo muito interessante sobre as produções sobre o Velho Oeste estadunidense. Povos tradicionais são tratados como ameaça ao progresso. Não é gratuito que um dos maiores RPGs do mundo tenha até muito pouco tempo determinações antagônicas para os elfos com pele clara e elfos com pele escura. Quando notamos que definições para orcs os colocam somente como povos pensados de forma tão linear, tão rasteira, essas escolhas não são acidentes. Afinal, elas moldam a forma como nossas aventuras, campanhas, cada rolagem de dados, cada história contada. Se não conseguimos em outras histórias para essas raças ficcionais, quer dizer que estamos presos e presas nas teias racistas que nos educaram. O cara que escreveu esse texto aí ele engoliu uma palavra ou outra ali, ele queria falar mal não. Mas pô, então, velho. Escrito. Lógico, ué, é só, o Celeu tava ali, pô. O cara que escreveu ali deixou. Pô, então. Acho que o mais importante pra gente poder pensar é o seguinte, né? Que é a forma como a Lisa chamou a atenção, né? Pra a questão do cyberpunk. Mas eu lembro da Rebeca dizendo exatamente a mesma coisa. Como o cyberpunk ainda é, tipo, orientalista demais, porque ele ainda. Só vê se no Blade Runner isso rola muito. Né? A coisa do Ghost in the Shell é um desastre. O filme, tá, gente? Não tô falando, mas Ghost in the Shell é um desastre. Porque Ghost in the Shell tem todos os personagens. E somente o personagem no filme fala japonês no filme inteiro. Eu ficava assim, por quê? Por quê? Assim, eu ficava igualzinho. Aqui em BH tem um cara que eu nem gosto muito dele, mas ele tem umas coisas assim. Que ele, quando o jogador perde um gol, ele fala assim, não, 1000 vezes não e tal. E é meio isso, assim, né? Quer dizer, é porque a gente nota ainda. A gente mesmo, inclusive eu e tal, a gente, enquanto cultura brasileira, a gente ainda nota quem foge de um padrão embranquecido é como alguém que. Assim, por exemplo, Copa do Mundo, eu amo Copa do Mundo, eu tava vendo o Japão e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Bélgica tomou 2-0 do Japão. Aí o Roger virou e falou assim, não, porque a seleção japonesa é uma seleção muito mental, uma seleção muito inteligente. E aí eu virei falando assim, então, eu não tô vendo inteligência tática nenhuma na seleção japonesa marcando do jeito que ela tá marcando. Espaço vazio. E isso por quê? Porque o futebol é dinâmico. Porque os caras estão ali vivendo um jogo, que eles estão ali diante de... Então, assim... a gente vai sempre notar um desastre quando a gente vê Copa do Mundo. Copa do Mundo isso rola muito. Vejam as seleções africanas chegando. Vejam como elas são alegres. Olha, eles chegam cantando. Não, cara, eles chegam cantando porque aquilo é uma construção. Porque aquilo faz parte. O cara joga como um samurai. Como um samurai joga. O samurai joga bola, eu nunca vi isso. Porque inclusive a ideia de samurai ela muda ao longo de, né?
ela muda bastante. E aí, acho que foi Lisa mesmo que chamou a atenção. Quando a gente tava fazendo o curso, acho que foi a Lisa que falou. Você tem uma classe que essa sim, ela de fato é guerreira. Ou que ela é comprometida com a guerra. Só que isso em um determinado momento. Então, você jogar com a katana pode ser um perigo, né? O cara jogar com a... Esse futebol eu não vou querer jogar, não. Então, assim, quem diz isso sobre italianos, assim? Quem diz isso sobre italianos? O que a gente sabe sobre italianos, por exemplo, no futebol? A gente sabe que tem um determinado tipo, que ele é hegemônico, que ele é defensivo, né? Que é um sistema defensivo, mas que ele também é armado com 3 atacantes e tal. Ninguém diz que eles jogam como se fosse uma pizza grudenta aqui. Ninguém diz que eles jogam ninguém diz que eles jogam assim, fazendo assim, mas que? Ninguém diz isso. Jogam como mafiosos, ninguém diz isso, entendeu? Mas todo mundo diz isso sobre seleções africanas, assim, né? Do continente africano, dizem assim, não, por exemplo, eu lembro a seleção de Senegal de 2000. Não, minta, ainda antes da seleção de Camarões de 94, que era de fato a seleção que contra a Argentina, um jogo muito pegado. Assim. O Maradona apoiou demais. Assim. Mas eles estavam jogando contra uma das melhores seleções do mundo. E o Maradona tinha que ser parado, dando a porrada. E aí dizia assim, eles são muito irresponsáveis, eles não se preocupam com resultados, eles são muito, ingênuos e tal. Saca? Isso é bizarro. Mas ninguém diz isso sobre a seleção alemã. Na verdade, diz o contrário. Vão dizer que os alemães são muito frios. Eles não sentem emoção. Vai lá, assiste um jogo lá do campeonato alemão lá pra você ver, bom. Vai lá. Assiste lá. Vai lá assistir lá o clássico do Vale do Ruhr. Schalke 04 e Borussia Dortmund. Vocês vão ver o que é frieza. O pau vai cantar do primeiro ao último minuto do jogo. Que é isso que permeia o esporte, é isso que permeia o futebol, né? É a agressividade, é o autocontrole. Então, o Norbert Elias deu isso muito bem, por sinal. Então, assim, isso permeia muito as nossas culturas e as nossas tradições. E quando a gente vai pensar em Brasil, a Jaqueline teve em Salvador e teve um dado momento que ela ficou muito mal, porque acho que a fala dela foi na UFBA, eu não lembro. E foi na UFBA, no Pelô. É a faculdade de medicina que fica lá no Pelourinho. E uma das coisas que elas conversavam, e depois o que ele me falava, era que assim, provavelmente a faculdade de medicina e a ciência, e a medicina enquanto campo científico, provavelmente deve ter usado muito da tortura do corpo negro para poder desenvolver um aparato científico amplamente, vamos dizer assim, eficiente. E isso permeia o dia a dia, cara. Assim, quando a gente vê que um cara ele é morto na porta do supermercado à base de porrada, isso diz muito, cara. Assim, muito. Sacou? Então eu acho que o mais interessante para poder pensar nisso é a gente olhar para as nossas próprias tradições, o modo como a gente tem feito isso, porque quando a gente vai rolar dado, quando a gente vai fazer uma jogada, e pô, eu escutei um cara de um canal muito grande dizendo algo mais ou menos assim, gente, sem polêmica, não é isso, mas ele dizendo algo mais ou menos assim. Orcs goblins são naturalmente maus. E se eu posso matar uma criança goblin, eu vou fazer isso. E ele disse exatamente a mesma coisa que um cara que ele fazia parte de um curso para poder formar agentes da Polícia Federal disse. Se eu puder entrar em uma vila, em uma favela, e eu puder matar, tipo, a criança antes dela se tornar um problema, eu vou fazer isso. Esse vídeo aí é exatamente nojento. Caraca. Tipo assim. Isso é algo. E assim, com isso eu não tô querendo condenar. Tipo, eu não quero condenar esse filme.
não é isso, mas como isso faz parte da nossa mentalidade, né? O Williams, não é à toa, mas o Raymond Williams fala em estrutura de sentimento e falar em Brasil é além da gente falar de construção bonito, né? A gente pensar em aí tal, é a gente pensar em sentimento, em sensibilidade. E não de forma pueril, assim, sabe? Como algo irracional. Leva uma pessoa a matar outra pessoa à base de porrada. É uma pessoa. Cara, no Twitter faz um tempo com a Sol. Por que a comunidade. Por que mulheres trans, principalmente mulheres trans, são tão vítimas da violência urbana brasileira? Sabe? Porque o lugar ocupado ainda é o lugar do ódio. E isso não está simplesmente, isso está assim, né, no modo como trabalho, né, economia, tudo isso, mas isso também tem um lugar que é sensível. E aquilo que a gente consome, tudo isso que a gente consome, nos ajuda ou a traduzir de forma massa, ou vai ajudar a gente a traduzir tudo de forma muito esculhambada. Vou dar um exemplo aqui. O Julião citou. A gente estava vendo aqui agora, aqui, antes da gente começar, que era o Greg News. E ele fala de Angola Janga. Quando o Gregório fala de Angola Janga, qual que é a construção que a gente tem de Palmares? Primeiro, a gente nem sabia que Palmares chamava Angola Janga. E se não sabe o que é Angola Janga. E terceiro, que a gente não sabe que Angola Janga é um conjunto complexo, amplamente, com toda a construção social, econômica, política, muito mais complexa do que o Império Brasileiro naquele momento. E o Império Brasileiro notou aquilo, assim como os pioneiros estadunidenses notavam quando eles ocupavam o Oeste, notavam Angola Janga como um problema para o progresso. Assim como foi Canudos, assim como Palmares, Canudos e outras tantas revoluções ou outras tantas mobilizações populares que ocorreram ao longo do século XVIII, XIX, por aí vai. E XVI, por aí vai. Quando você vai falar em linguística, então, ontem a gente teve um papo aí sobre pronome neutro e tal. Tem gente que tá muito preocupado com o fim do português, né? Parece que a gente fala mesmo português lá do Voz Me Ser, lá do. Cara, pega os jornais do início do século passado, pega lá os jornais sobre futebol, os zagueiros forward, os isso mudou, velho. Porque a influência ou ela passa a viver de forma mais dialógica com não só a língua portuguesa, mas com tudo aquilo que a afro-brasileira, ítalo-brasileira, nipo-brasileira, se a gente for pensar aí na moçada amarela, de ascendência coreana e japonesa. E aí, se a gente for pensar nisso também, aí já dá um outro jabu. Que você vai ter gente lá do continente asiático que tem pele preta, mano. Que viagem é esse? Moçambique, eu vi a Jaqueline comentava isso. Uma amiga nossa, a Tamila, ela é moçambicana e ela tem uma parte da família que é indiana. Saca? Tipo, e aí se você for pensar no continente onde tá Moçambique e a Índia, como é que esse trânsito aconteceu? Não sei, mas ele aconteceu. Ou como diria o Chico, não sei, só sei que foi assim. Aí a gente tá ali falando, foi pelo Oceano Índico. Então assim, quer dizer, esse trânsito aconteceu, sacou? Por quê? Porque essas pessoas faziam isso, mano. Bom,
Não é só os palmitos que fazia isso, como diria a Raíssa. Vamos ver se placei, Lisa. Se deu mal. Meninos, estamos partindo já para o encerramento. Sabe o que é interessante, Lu? Eu acompanhei algumas Copas Mundiais de Rugby, porque não parece, mas eu amo rugby. E os países principais do rugby são a Nova Zelândia, Austrália, Samoa, que são países que o brasileiro nunca ouviu falar. Então, a percepção... Você ouve os comentários, você não ouve esse tipo de comentário, você ouve outros. Você ouve os comentários mais, tipo... sobre os jogadores, porque não existe nenhuma concepção sobre o neozelandês no narrador de rugby brasileiro, não tá colocado nele. Então é muito questão de construir um contexto. Aí tu bota lá a Inglaterra, tem esses comentários, time da Inglaterra, que é um dos times bons também. Time da Argentina, o argentino no rugby, ele é mau, mas ele é mesmo. Pô, o rugby... A Argentina foi expulsa da Copa de Rugby por cometer falta demais. Mas enfim, queria lembrar que esse jogo aqui, Dungeon World, que é um jogo muito legal, apesar de tudo eu gosto muito dele, ele tá de graça na editora Secular, o PDF, e esse material que foi escrito por uma equipe que contém o Luciano, também tá gratuito ali. Quem quiser baixar, quem se interessou, gente, site da Secular, pode baixar, pode pegar lá. Michele, o bot tá desatualizado mesmo, depois eu corrijo isso aí. Então, gente, vamos dar um recadinho final. Já conseguimos dar a rede pro Wagner, Álvaro? Eu acho que ele acabou de abrir a live, então até a gente terminar os recadinhos, falar tudo, já vai dar pra gente ir pra lá. E aí, galera, quem quiser, eu vou pular dessa live pra live do Dungeon Masterclass pra jogar mais uma sessão de Maldição de Strahd, que a gente tá jogando, tá bem legal. O Wagner, aliás, tem tido um carinho com isso, porque a Maldição de Strahd é uma campanha problemática, no sentido de que ela pega os Vistani, que são uma visão extremamente estereotipada, extremamente negativa dos povos ciganos. Então é legal você até lutas que a gente não tem o costume, porque não é tão difundido aqui no Brasil, né? A gente não tem uma cultura cigana tão grande quanto na Europa, mas é um tipo de coisa que dá muito problema. Inclusive já gerou até processo nos Estados Unidos. A White Wolf tá tendo que reimaginar os Ravenos agora, porque eles tomaram um processo mesmo por conta da descrição extremamente racista que eles faziam de ciganos. E aí a Associação de Ciganos dos Estados Unidos processou a White Wolf. Os Ravenos, eles eram cleptomaníacos, né? Sim, esse é o defeito de clã. Eles precisavam roubar. Todos os Ravenos são cleptomaníacos. Todos precisavam roubar. Agora mudou, né? Agora vai ser uma questão de terem os pesadelos com relação à noite. Mas assim, foi uma jogada ali para tentar manter um clã, porque é uma descrição extremamente ruim e extremamente desnecessária, porque você pega toda uma cultura, é uma cultura riquíssima. A cultura gitânia é uma cultura extremamente rica e antiga, e você junta tudo isso e fala, então, eles são tipo uns caras que roubam. É muito ruim. E usa sininho na roupa, é isso. Eles usam sininho, jogam carta e roubam. É muito, muito pesado, né? Você pensar nesse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Eu vou dar uns recadinhos finais. Vou primeiro falar dos nossos parceiros aqui. A gente tem 3 parceiros super importantes do projeto. Tô aqui embaixo. O primeiro deles é o Representarte. O Representarte é uma loja que faz plaquinhas com temática de RPG, Magic, representatividade e diversidade. E eles fizeram essa plaquinha aqui do nosso mascote, que é super legal. E usando o código Contos Lúdicos, vocês ganham 10% de desconto para comprar qualquer plaquinha decorativa deles. Além disso, a gente tem uma parceria com a loja Taverna Geek, que é uma loja aqui de Santos, que está entregando em todo o Brasil no site tavernageek.com.br, e usando o código Contos Lúdicos 10, vocês ganham 10% de desconto. Além disso, esse valor é cumulativo com o desconto para pagamento em depósito bancário ou transferência. Eles estão com
toda a linha de D&D, inclusive materiais extras de D&D, eles têm board games, cartas de Magic avulsas, boosters, tudo que você imagina de jogos offline eles têm, e vocês podem conseguir 20% de desconto. Além disso, eles estão com umas promoções bem legais para Black Friday, vale a pena dar uma olhada no site. Eles têm o material em inglês, só o da Galápagos, do D&D? Eles só têm o da Galápagos. Ah, porque agora o pessoal quer a taxa. Tudo é a taxa agora. Aliás, o livro da taxa é bem legal. Eu dei uma lida assim no Beyond, tá bem bacana. Bonito, tá bonito. Eu acho que ele traz inclusive muita coisa dessas discussões. Que, por exemplo, ele pode. Uma das coisas opcionais é você poder pegar qualquer raça e usar qualquer 2 modificadores, a sua escolha. Então você não precisa mais necessariamente, eu sou um elfo, então eu obrigatoriamente tenho que ter mais destreza e ser gracioso. Não. Você pode ser um elfo com mais constituição e mais força, porque você é um elfo mais forte, mas. E eu acho que isso é bem legal pra. Fica aí também nesse tocante a indicação do Guia do Grazilax, que veio no Brasil traduzido por Tef, que é muito bom. Eu usei esse material, eu adorei. Tu já usou, Lu? Cara, a nossa mesa de Foo Fighters é usando o Grazilax. E eu jogo com o Dragonborn. E aí deu pra fazer muita coisa que tá ali desse material veio como inspiração pra cá. Cara, deixa eu só agradecer, né? Como diz o outro. Eu gostaria de agradecer, né? Deixar aí um salve pro Júlio, né? Pelo convite, Rochinha e os doidos lá da Secular, sinal. Outro jogo que eu ajudei a construir, né? Tá aqui. Cadê? Eu não sei onde está, não. Que é o Aureus, que é um jogo bem legal, né? Eu fui consultor do jogo e tudo mais. Foi um jogo bem legal, pelo Reinaldo, né, pelo Rei Uzi. E isso, cara, agradecer, né, sempre, quando a gente faz essas lives aí, a gente aprende muito. Deixar um salve meu aqui, inclusive pra Lisa, né, Lisa tem sido uma pessoa que muito especial aí pra mim, assim, né, nesse sentido de pensar a trajetória e tudo mais. Quer pensar em um outro modo de não ser branco em um país escroto pra caralho, mas, tipo assim, uma mina que tem topado com outros desafios, que são diferentes dos meus, e da Jaqueline, e da população negra brasileira, mas que né, que tem uma série de questões pra gente pensar. E que eu, há muito tempo, não pensava. Os estereótipos estavam ali e tal, e vão estar o tempo todo. E aí repensar esse lugar é sempre importante, né? E é isso. Pô, agradecer aí o convite e leiam aí esse material. E estamos aí, pô. Estamos sempre aí pra poder trocar ideia, pra poder pensar nas coisas e tal. E tem mesa. Acho que tem mesa de texto on the loop. A gente ainda precisa confirmar ela. Legal, sim. E vai ser uma mesa massa, tá? Vai ser uma mesa bacana. Tem a mesa de Vampira Máscara, só que ela é quinzenal, na Câmara Obscura. E tem a mesa de Foo Fighters, que foi ontem, foi muito foda. É uma mesa de D&D, é uma mesa de, tipo assim, a gente só joga só com Fighter e fazendo experimentos. A gente está ali experimentando o jogo. A gente pode morrer, perder personagem e tal. A gente está ali, inclusive, fazendo experimentos. E é isso, gente. Obrigado. Pô, obrigado demais aí pelo convite. E tuas ordens, sempre. Álvaro, você tem mais algum recadinho para dar hoje? Show. Vamos lá. Falando da Editora Chá, a Editora Chá também tem um código de desconto pra gente. Você usa o código CONTOS e ganha 20% de desconto. Lá tem muito material legal. Inclusive material feito pelo Luciano, então corre lá, compra, é muito bom o material. Queria agradecer a participação, Luciano, as portas do Contos Lúdicos estão sempre abertas para você, e vamos marcar direitinho, porque você tem várias mesas, mas não tem nenhuma aqui, e eu acho que isso é um absurdo, então você tem que ter uma mesa aqui com a gente também.
Pois é, não, eu tô aí. Eu tenho meu canal, né, na Twitch, mas ele ainda é um canal pequenininho. Então eu ainda recorro e vou recorrer muito aos canais aliados aí que estão aí. Mestre Pedroca, Casamento Nerd, Contos Lúdicos, o canal do Dado, mas a Mônica, que fugiu o nome aqui agora, o Dado vai mandar um zap me xingando. Jogos Imaginários, né? Jogos Imaginários. Câmara Obscura, né? Então, e outros do RPG Notícias e tal. Logo vai ter coisa aí com Cyberpunk, aí tá vendo? Cyberpunk 2000, o Cyberpunk Red, e aí a gente vai usar aquele jogo ali e vamos mexer nele a pampa. E olha que é um jogo escrito por um cara preto, um dos meus ídolos. Ah, é o Mike Pondsmith. Eu vou fazer um exposed, hein? Quando a gente tava planejando a mesa de lobisomem, Luciano foi um dos primeiros nomes que a gente ponderou, acabamos não chamando, e no final, quando saiu a mesa, chega o Luciano no Twitter, porra, que saudade de um lobisomem. E a gente, puta, não sei se ele gosta, não sei se eu chamo, a gente acabou não chamando. E aí a gente ficou tristão depois. Pô, vou contar pra vocês que uma das minhas... Engraçado isso, né? Uma das minhas melhores experiências com Lobisomem Apocalipse foi com um personagem. Acho que ele tem alguns problemas, ele tinha alguns problemas na época, porque eu ainda bebia muito. Que é tipo, eu bebi muito Shiryu ali e tal, aquela coisa do cara que lutava Kung Fu e que era cego e tal. A gente deu conta de ir puxando algumas tradições ali pra pensar o que é ser chinês no Brasil, e deu legal, assim, foi massa e tal, que era o Lucas Wong e tal, que era um personagem que eu amava, amo ele, assim, até hoje, de vez em quando ele aparece nas minhas mesas e tal. E, pô, eu amo Lobisomem Apocalipse. Se pá, até mestre, hein? Se pá, a gente pode pensar nisso aí. Mas e aí, Álvaro, você já falou sobre os parceiros? Sim, já falei sobre nossos parceiros queridos. Então a Gianni colocou ali o link do Catarse pra vocês apoiarem. E os seus recadinhos, ó, quem quiser te ver, quem quiser te ouvir. Pô, chegou as caquitas aqui, ó, com 6 pessoas. Nas despedidas, mas fiquem aí porque a gente já vai passar para outra mesa. Então quem quiser me ver é só ficar aqui, que daqui a 5 minutos eu vou estar lá no Dungeon Masterclass para Maldição de Strahd. Além disso, no canal do Contos Lúdicos eu vou estar na... Vixe, peraí que agora o calendário ficou maluco. Quarta-feira eu vou ter Ludo System, o sistema que a gente está desenvolvendo aqui dentro do Contos Lúdicos, e tá rolando uma campanha de Space Opera chamada Crocovalos e Cavadilos. Tá sensacional, os personagens são um cara durão que se veste como um bebê, Sou eu, esse. um híbrido homem e vira-lata caramelo, e um Grey chamado Allen, o Alien. Allen, o Alien. Então tá muito divertido e vale muito a pena assistir. Além disso, na sexta-feira vai ter uma one shot de East Texas University. É um cenário de Savage Worlds que é basicamente um cenário de horror extremamente real e extremamente sério, assim, porque ele é o terror de muitas pessoas, que é viver na universidade. Então, assim, é uma história de terror dentro de uma universidade, então é bem legal. Acho que esses são os meus recadinhos da semana. Muito bem, e pra quem... Marcelo Guaxinim disse que veio aqui porque quer me ver, então se você, assim como o Guaxa, quiser me ver, você pode escrever aí no nosso chat, exclamação Naomi, que vai vir o meu calendário de mesas. Tem uma que tá desatualizada, tem 2 que tá desatualizadas, mas... Como a Gianni colocou aí, ó, no meu Twitter, @NaomiNaomiT, meu nome 2 vezes ICHI, você pode ir lá me acompanhar, que vai ter todos os meus horários. Eu tô jogando aí várias mesas, então vale a pena seguir lá as redes. E se você quiser mais um pouco, cara, como tem a Caquitas e o Guaxa aqui, acho que é um anúncio perfeito. Eu tô aí fazendo podcast também. Porque, né, vamos brincar com um pouquinho de tudo. Então eu tô com 2 podcasts, os 2 são nanos, porque são nanocasts, né, podcasts da Nanoca. Um é sobre RPG, é o Nanocast mesmo, que chama.
São dropzinhos de até 10 minutos dando opinião sobre RPG. E o outro é audiodrama, galera. Chama Necronoc, é de terror. É só pra maior de 18. Tem gatilho, então toma cuidado, mas quem quiser ouvir, tá convidado. Quem acompanhar vai perceber como a qualidade foi aumentando, porque eu tô aprendendo a editar áudio com esses projetos, eu tô usando eles pra me aperfeiçoar, então cada episódio tá ficando cada vez melhor, também o equipamento melhorou, então vale a pena até acompanhar essa trajetória comigo, quem quiser. A qualidade dos nanocasts está cada vez melhor. O último que saiu foi feito recentemente, porque é com convidado. O da semana que vem já vai estar pior, você vai ver. Porque eu não gravei na ordem. Os com convidados eu gravei no final. Mas é isso aí, galera. Vocês vão acompanhar comigo essa trajetória super gostosa de aprender a editar. Os Necronocas eu tô me esforçando demais, porque é de terror, então tem que ter aquele som e aquele negócio no fundo. Tá super legal, eu tô me divertindo, eu quero que vocês se divirtam comigo. E Luciano, a gente tem uma tradição aqui no canal. Qual que é, velho? A tradição é chegar na rede com a frase do dia. A gente não chega assim, gank do Contos Lúdicos. A gente chega com a frase do dia fora de contexto. Total. Quem recebe raid do Contos Lúdicos já sabe. Então qual que é a nossa frase do dia hoje, cara? Nossa frase do dia será: seremos o melhor exemplo do que não seguir. Rodrigo Lima, Contra Todos, Dead Fish 2008, eu acho. Então vou colocar aqui, ó. Seremos o melhor exemplo do que não seguir. Rodrigo Lima, tá no chat, galera, copia. E cola lá no chat do Wagner. Vou dar a raid agora. Ele tá online. Me ajuda, gente. Lá tem algumas mecânicas que vocês podem ajudar os jogadores. A gente tá na Baróvia. A gente já deixou a amada do Strade morrer. A gente já foi expulso da Valáquia. Então qualquer carinho a gente tá precisando. A coisa tá feia lá. Vamos lá então, galera. Copia ali a frase no chat. Eu vou copiar também. E a gente chega mandando essa frase do dia pro Vagnão. E depois esse papo aqui vai pro YouTube, então só acessa lá. Beijos. E foi.